Olá, o Conexão Poder recebe a secretária de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, Maureen Lazzaretti. Bem-vinda, secretária, ao Conexão Poder. Primeira vez, né? Sua primeira entrevista conosco. É a primeira vez, é uma grande alegria. Obrigada pelo convite, ainda bem que deu certo. A senhora vai viajar, estamos aí a poucos dias de uma viagem sua, é uma participação no evento internacional Nova York, né, para discutir questões de clima, produção ligada a agronegócio sustentável. Qual que vai ser a participação de Mato Grosso nesse evento? Bom, o evento em Nova York é um evento já conhecido, é a Climate Week. A gente sempre diz que é uma preparatória para a COP, está dentro dos calendários dos eventos com a maior participação internacional, e o objetivo do Mato Grosso é sempre mostrar o trabalho que temos feito de conciliação da agenda ambiental com a agenda de produção. Nós sempre costumamos dizer que, de certa forma, estamos sendo redundantes, mas o cenário internacional, as recentes movimentações no sentido de criar restrições para o mercado brasileiro que atinge diretamente o Mato Grosso, mesmo para áreas que são produtivas com desmatamento autorizado, isso nos causa preocupação. E é sempre bom reiterar e reforçar a importância de conciliar a produção com a conservação de recursos naturais, mas sem esquecer o ser humano. Afinal de contas, nós temos a lei mais restritiva do mundo, a legislação ambiental brasileira é a mais restritiva do mundo. Nós impomos uma série de ações e atividades para o setor produtivo para que ele esteja atuando na legalidade, e não nos parece razoável que países que não possuem reserva legal, não preservam as matas ciliares, não estão mostrando concretamente seus compromissos na transição energética, que eles criem o que a gente chama de restrições. Acho que a gente precisa trabalhar um pouco o discurso da reciprocidade. O governador Mauro Mendes sempre fala isso, nós precisamos exigir reciprocidade. Se estão cobrando dos matogrossenses, dos brasileiros, qual é a reciprocidade na mesma cobrança? Mas isso precisa ser dito, e tem que ser dito num ambiente em que sejamos ouvidos. E é esse o objetivo da nossa participação. Nós teremos agenda que vão tratar especificamente das nossas inovações, então nós vamos mostrar a rastreabilidade da madeira, a utilização da tecnologia para o enfrentamento do desmatamento ilegal, a nossa redução de mais de 50% dos focos de calor nesse período de 2023, são ações concretas que mostram o compromisso de Mato Grosso com a agenda ambiental. E deixar sempre a semente de que a gente exige reciprocidade também daqueles países que cobram essa agenda nesses tipos de evento. E a mensagem final é essa: Mato Grosso continua sendo um estado que produz, que conserva, que mantém compromissos ambientais relevantes para o mundo, mas que está solicitando que os países desenvolvidos mostrem reciprocidade nas suas cobranças. E o governador Mauro Mendes sempre coloca que essa seria a questão o que ele chama de hipocrisia ambiental, né? E ele até cita como exemplo a questão de queimadas. No Brasil são tratadas, esse tema é tratado como queimada no Brasil, mas fora daqui são incêndios florestais. Digamos assim, aqui a culpa fica sempre sendo jogada para a culpa do produtor que queimou para abrir pasto, para isso, para aquilo. E no exterior não tem causa, são incêndios florestais que destroem cidades. A gente está vendo horrores acontecendo aí atualmente, e são incêndios florestais, e aqui queimados, ou seja, né, são dois pesos, duas medidas, né? É uma guerra de narrativa. Uma guerra de narrativa. Eu coloco a entonação que eu quiser para o mesmo fato, mas eles são semelhantes. No entanto, o foco que se dá para o Brasil é de demonizar a produção, seja ela agrícola ou pecuária ou de base florestal. Então eu estou demonizando um setor produtivo, enquanto em outros países eu estou colocando como um acaso, um reflexo das mudanças climáticas. Eu acho que nós temos que ser um pouco mais qualitativos na informação. As mudanças climáticas são reais, elas decorrem sim das emissões de gás carbônico, isso não é mais algo que fica no imaginário, é real. Porém, quem efetivamente contribui para as emissões? Esse é o ponto. Não é só o desmatamento e a queimada.
E a queimada não é só a brasileira, aquela advinda do agronegócio, da atividade agrícola e pecuária. Ela advém de diversos outros fatores e os países de primeiro mundo precisam enfrentar o que é urgente, que é de fato a quantidade de emissões decorrentes de uso de energia fóssil. Energia fóssil, terrível, gente. A gente faz sempre E no Brasil a gente não tem essa... Não é uma característica do Brasil. Não é a base da nossa matriz. Base. E quando falamos do Mato Grosso, 95% da nossa matriz energética é de energia renovável. Então nós somos, de fato, um exemplo para o mundo. Nós só precisamos comunicar isso de forma adequada e falar isso onde seremos ouvidos. E a Climate Week é um espaço que de fato dá o destaque. Teremos a oportunidade de falar sobre essas iniciativas e sobre os nossos números. Então podemos falar com orgulho de transição energética, de combate aos ilícitos ambientais, de redução de focos de calor, enfrentando de uso do fogo, enfrentando todas as nossas adversidades que temos aqui. Mas damos um exemplo para o mundo. Países como a Alemanha, por exemplo, continuam usando energia fóssil e na primeira crise que tiveram, por conta da guerra, não pensaram duas vezes em não destruir uma floresta centenária. Então, esse é o ponto. Aí que vem o que o governador chama de hipocrisia ambiental. Esse discurso de narrativas que tem como foco demonizar um segmento para desviar a atenção de outro, que é de fato aquele real. Não quer dizer que não tenhamos que melhorar, que não tenhamos os nossos enfrentamentos. Não é isso. Mas não somos o vilão dessa matriz. É isso que precisa ficar claro. O vilão dessa matriz é quem está utilizando energia fóssil, seria isso? O grande emissor é quem utiliza energia fóssil. Isso é um dado público e notório, basta nós pegarmos qualquer dado Cita publicado. Alguns países pra gente, por favor. A Alemanha, por exemplo, os próprios Estados Unidos, Austrália, China, são os grandes emissores e que utilizam na sua base energia fóssil. A Austrália, por exemplo, na última COP, assim como a Alemanha, não fizeram compromissos expressivos em reduzir as suas emissões, porque não tem alternativa, mas se comprometeram a investir em outros países para que eles reduzam, uma espécie de compensação. No entanto, esses investimentos não acontecem. E investir na quanto, prática. né? Quanto? Em que escala para efetivamente dar o resultado? Essa é a crítica. Entendi, porque já que eles não têm mais essa reserva florestal que a gente tem, a questão deles, essa reciprocidade, vai ter que vir daí, da redução da emissão de carbono e da questão do investimento em países que têm essas condições. Eu acho que a pergunta que fica no ar para isso é se isso também é justiça ambiental e social. O que era investir? Investir algo só para evitar o corte ou investir garantindo justiça social para a população? Porque veja, numa lógica atual, os países desenvolvidos estão, em tese, pagando $10, né? Pelo hectare, pela tonelada de gases que está sendo retirada, né, vamos dizer assim, um cálculo matemático que não representa, em hipótese alguma, aquilo que é necessário para a justiça social daquele país. Então vamos imaginar aqui que o que esteja sendo investido seja 1% do que se teria de lucro com a produção. Significa que nós estamos custeando os países ricos continuarem ricos, né, e nos mantendo países sempre em desenvolvimento, dependentes de investimentos de países ricos. É essa a lógica que nós queremos para o nosso país? Ou nós queremos sim ser um grande exemplo de conservação, mas também de produção? Essa balança precisa estar equilibrada. Porque essa narrativa da hipocrisia ambiental que a gente está discutindo aqui, o real motivo dela ali é a questão econômica, né? Claro. Porque, digamos assim, quanto mais a gente queimar o Brasil, quanto a gente mais queimar Mato Grosso, que é o maior produtor, mais fácil da gente barganhar. Em questão de preço de produção mesmo, qualquer produção que a gente tem aqui para exportar. Quanto pior for o cenário para o Brasil, mais barato será para os países desenvolvidos financiar ações aqui e continuar poluindo. Esse é o ponto. É isso que nós queremos, ser um país em que receberá recursos de outros países ricos e nós vamos continuar sendo um país em desenvolvimento. Ou nós vamos monetarizar de forma adequada esse serviço ambiental e vamos receber um valor condizente com o que efetivamente a floresta vale.
na sua plenitude. Porque quando você faz um cálculo para se cobrar de um infrator o que ele precisa indenizar pelo que a floresta que ele desmatou ilegalmente deixou de prestar de serviços, a conta é uma. Quando nós queremos monetizar a floresta que é mantida em pé, a conta é outra. Aquele que deve, quando eu devo, eu sou cobrado por um valor muito maior, destacando todo o prejuízo que aquela floresta está causando por não existir mais. Mas não há reciprocidade quando eu estou pagando pela floresta que está em pé. E é esta lógica que eu combato, porque eu acho isso injusto. Não é justiça ambiental esse tipo de matriz, mas é o que nós vivemos. Uma forte pressão para manter a floresta em pé sem uma contraprestação adequada por ela. Nessas viagens que a senhora tem feito, observando as grandes discussões envolvendo o meio ambiente e tudo isso, nas suas observações, qual que é a impressão da senhora? Qual que é a grande preocupação mundial de fato e de verdade? Seria aqui o aquecimento global, seria a segurança hídrica ou a segurança alimentar? Pelo que a senhora tem visto, tem conversado, pelo que se fala acerca desse assunto lá fora. A preocupação é com os 3 itens. Existe de fato uma preocupação real. No entanto, cada um encara as soluções de forma diferente. Enquanto no Nebraska existe uma preocupação hídrica associada a aumento de produção e um investimento em tecnologia para ampliar o que é possível produzir utilizando na plenitude o recurso ambiental, nós vemos por outro lado aqueles que se preocupam com as condições climáticas e veem uma certa reticência em como corrigir o avanço das emissões e o balanço que nós precisamos ter do aquecimento global. O que eu critico nessas colocações não é a preocupação. Eu acho que a preocupação é legítima e ela existe em todos os ambientes. Nós temos uma consciência exata de que é preciso aumentar a produção de alimentos. Existe, obviamente, uma preocupação de que esse aumento de alimentos também precisa respeitar a capacidade hídrica que nós temos para produzi-lo. Então, nós temos que investir em tecnologia, em cada vez mais eficiência na produção. O que eu critico muito é a questão do que é necessário para eu controlar as emissões e o aquecimento global. Porque há aqueles que defendem que não posso mais produzir. E outros que defendem, olha, eu quero controlar as emissões, estamos aqui ajudando, mas não é no meu país, é em outro lugar. É esse o ponto-chave, a meu ver, que permeia as discussões e onde existem os embates nos grandes eventos. Efetivamente, como controlar? A pergunta que se faz é como controlar. Porque nós podemos aqui, e é o que o governador tem falado reiteradamente, nós podemos dizer que vamos dar um remédio para o problema das mudanças climáticas, investindo nos países desenvolvidos para que eles não desmatem mais. Eu vou continuar usando energia fóssil e continuar emitindo em outros países? Ou eles também vão trocar a matriz energética e aí com isso permitir que os países em desenvolvimento cresçam do ponto de vista econômico e social, mas mantendo a conservação dos recursos naturais. O país não vai ser uma Alemanha, o Brasil não vai ser uma Alemanha, porque a nossa matriz econômica ambiental é diferente. A gente só não concorda com esse desvio de obrigações, deixar a cargo dos países em desenvolvimento a obrigação de controlar esse aumento do clima, da temperatura do planeta, em detrimento de um esforço adicional que teria que ser feito pelos países em desenvolvimento. E a senhora acredita que o Brasil está conseguindo ter voz nesses eventos com temas relacionados a esse, secretária? Eu acho que o Brasil ainda precisa melhorar muito no seu discurso geral, certo? Nós fazemos críticas ao governo que se findou pela narrativa, às vezes muito extremista, e eu, de fato, vejo com certa preocupação a narrativa no outro extremo. Por quê? Porque toda vez que eu reforçar o discurso internacional de que é desmatamento zero, de que eu não vou, de certa forma, respeitar as próprias leis brasileiras e que eu vou sacrificar o Brasil para o mundo sem exigir uma contraprestação, eu não estou colaborando com o crescimento social e ambiental do próprio país. Então eu me preocupo sim com a forma como nós nos posicionamos. Eu entendo que nós temos que firmemente defender a legislação brasileira, o respeito às leis, a conservação dos recursos naturais, mas eu tenho que garantir
que aquilo que nós temos de ativo seja monetizado. Passou da hora de nós monetizarmos a reserva legal, a área de preservação permanente, só o Brasil que tem no mundo. Porque esse custo, ele está sendo dos brasileiros sem ter um reflexo positivo, é um reflexo negativo. Quando discutimos o Acordo de Paris, quando foi discutido o Acordo de Paris, deixou-se de lado pagar pela reserva legal. Então, a reserva legal aqui na Amazônia é 80%. O produtor rural é obrigado a preservar a sua reserva legal, né, a conter qualquer tipo de investida sobre ela. Ele não recebe R$1 adicional por nada desse serviço que ele presta à sociedade. Mas ele é punido se não cumpre a sua obrigação. Se nós seguirmos nesse raciocínio de que não existe mais o direito de desmatar, que às vezes fica confuso se eu estou falando que vai ser desmatamento zero só se tiver investimento, ou se eu vou mudar a legislação para vetar o desmatamento como um todo no Brasil, eu só estou reforçando que ninguém mais vai receber por nada do que mantiver de floresta. Essa é a preocupação. Acho que nós temos sim que melhorar os discursos em ambos os lados. O radicalismo para um lado ou para o outro não vai fortalecer a agenda de desenvolvimento econômico, social e ambiental do país. Por isso que o Mato Grosso, quando se posiciona, ele se posiciona defendendo o quê? Produção, conservação e inclusão das pessoas. Essa é uma matriz que, de fato, considera todos os compromissos da ODS. A gente parece que esquece um pouquinho deles. Não, nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Precisamos tratar dos três juntos. Mato Grosso vai falar grosso, então, lá em Nova York. Sempre. Mato Grosso tem o quê? 62% do território preservado, é isso, se não me engano. Isso. E essa preservação, como a gente tem falado, tem sido cada vez mais cobrada, ou seja, tem custado mais caro para todo mundo. A multa vai ser mantida como mão de ferro do governo para controlar isso, para manter preservação? Quais são, né, as opções que se tem, as ferramentas que se tem, como garantir essa preservação, evitar desmatamento ilegal? Bom, esse tem sido o grande desafio desde o início da gestão do governador Mauro. Com um estado desse tamanho, nós aprimoramos a forma de fiscalizar utilizando a tecnologia. Então, hoje os nossos satélites têm passagem a cada 24 horas, identificam os alertas e nós criamos todo um mecanismo de encaminhar desde o e-mail automático para o produtor, alertando que identificamos o início de uma supressão sem autorização, até a incursão em loco com apreensão de maquinário, condução das pessoas à delegacia, autos de infração, abertura de procedimentos administrativo, civil e criminal concomitantes. Então não é só mais uma multa administrativa, essa é a primeira diferença que existe na atual gestão. São abertos os 3 procedimentos e a responsabilização vai ser nas 3 esferas. Ou seja, ele fica respondendo judicialmente, ele fica com o nome sujo. Exato, e administrativamente. E ele ainda tem a multa ali para pagar e toda essa situação para corrigir, digamos assim. Exatamente, além dos bens apreendidos, porque nós estamos retirando maquinários, foram mais de 1.000 equipamentos apreendidos nos últimos 4 anos e meio. Inclusive alguns inutilizados, tivemos até um evento recente de algumas críticas em relação a isso. Mostramos que o percentual não chega a 4%, porque o nosso número de apreensão, de fato, é bastante expressivo, e essas inutilizações acontecem quando há risco de continuidade da infração, e é o que nós queremos evitar. Para que nós possamos defender a produção de Mato Grosso, eu tenho que afastar a ilegalidade. Por isso, diversos fatores têm sido reforçados na penalização. Trabalhamos para o julgamento dos processos em tempo, vamos dizer assim, em tempo razoável, que é o objetivo, para evitar prescrições. Hoje os nossos processos já são totalmente digitais desde outubro de 2022, tanto a lavratura do auto de infração como o processo, e agora até o final do mês de setembro nós eliminamos todos os processos físicos, eles estarão sendo digitalizados e também vão estar numa plataforma digital para tornar mais ágil o julgamento. Julgou, finalizou o processo administrativo, não foi efetuado o pagamento da multa, nem feita a conciliação, inscrição em dívida ativa, órgãos de proteção de crédito e execução fiscal. A gente viu aí que
viralizou aí vídeos tal de maquinários sendo queimados, e aí teve muita polêmica em cima disso. Tivemos alguns políticos aí reclamando também, vindo, estão destruindo o patrimônio do produtor rural, tal, que trabalha, pererê, tal. Então, digamos assim, deviam estar prendendo o bandido ao invés de destruir o patrimônio. Muitos até colocavam, não, mas ali se você tirar, não precisa destruir, se você tirar uma peça daquele maquinário, ele não funciona mais, eles não vão utilizar. A penalidade ali, a penalização, ela tem que ser, digamos, pedagógica, isso? Não é só pedagógica, é de fato para evitar a continuidade do ilícito. Um caso, tem que ser, por exemplo, pesada, senão não funciona. Nós tivemos situações em que era a 6ª vez em que os técnicos estavam indo no mesmo imóvel e ele continuava reiteradamente continuando com a infração, utilização dos equipamentos. Em determinadas situações, os infratores mesmos tiram uma peça do equipamento que não permite que a gente carregue o equipamento para outro lugar e retire ele de lá. E retirar uma peça não vai evitar o uso do equipamento na sequência, que já foi o que aconteceu. Então ele mesmo retira a pecinha dele, guarda e depois coloca lá de novo. Os infratores não são. Hoje nós não temos o infrator, o produtor rural, coitado. Esse não está sendo penalizado desta forma. As exceções que são a inutilização são para casos muito além de uma simples infração administrativa. Não é então, porque ele invadiu um pouquinho ali da reserva, eu errei no cálculo, invadiu um pouquinho. Nós retiramos em loco mais de 1.000 equipamentos. E esses equipamentos foram direcionados à utilização das prefeituras, de órgãos públicos, foram utilizados pelo Corpo de Bombeiro no próprio combate a incêndios. As exceções, elas têm justificativa porque são práticas reiteradas de infrações cometidas por infratores que vão muito além de um simples produtor rural que está trabalhando na sua terra. Não foi apenas um erro, digamos assim, um engano. Estava todo mundo sabendo muito bem o que estava fazendo. Não é nesses casos que se aplica a excepcionalidade da inutilização. São em casos extremos. Mas, secretário, então, quando deputados, por exemplo, defendem, né, ou criticam a SEMA por agir dessa forma, eles estão jogando contra o poder de polícia aí que vocês têm? Quero acreditar que ele está sendo mal informado, que ele está recebendo uma parte da informação, colocando que o infrator seria alguém, né, coitado, que está sendo punido de forma irregular pelo órgão. Quero crer que seja por isso, e não que eles vão atuar desacreditando ou pactuando com o crime ambiental, porque aí estariam, na verdade, na contramão de 95% da população que não pratica nenhum tipo de infração ambiental. A hora que eu comecei a falar para ela, né, do questionamento, porque os coitados, os produtores, ela até segurou para não rir aqui. Para se ter uma ideia, os nossos fiscais em muitas atuações precisam estar acompanhados de forças armadas, porque eles são fortemente não atingidos. São coitados. Nós já tivemos indefesos. Servidores nossos acompanhados de polícia que foram vejados, que tiveram que passar por situação de risco da própria vida. Foram baleados? Não chegou ninguém a ser atingido, mas já tivemos confronto em campo, que se a polícia não tivesse acompanhando, poderia ter acontecido algo pior. Então nós não estamos falando de uma infração comum, nós estamos falando de situações extremas. Extremas mesmo. E como a senhora tem dito, esse cenário, né, digamos, pedagógico, que a senhora até disse agora, tem que ter uma autorização, mostrar autorização, senão você não loca aquele maquinário. Isso tem avançado agora nos últimos anos, porque eu me lembro de... olha, eu entregando a minha idade, né? Mas eu me lembro até de quando a Dilma ainda era presidente, teve aqui uma ministra do meio ambiente, ela perguntou para o governador na época alguma coisa do desmatamento aqui, e ele confirmou para ela, não passa correntão sim. Ela falou, não pode passar correntão não. Ela falou, mas passa, não, agora não pode mais. Então ainda se passava o correntão, e era tudo tranquilo aqui. Agora isso não é mais permitido, digamos assim, tem uma fiscalização muito mais rigorosa, está havendo toda uma mudança. E é por isso também que às vezes tem essa, digamos, essa reação de não aceitar essa penalidade mais dura, né? Na verdade não é bom mesmo, não é agradável ao olhar, nem para nós não é algo que faça parte do dia a dia. O objetivo não é esse. Na verdade o objetivo não seria nem punir. Nós devíamos estar, como diz o governador, nós
gostaríamos muito mais de estar usando os mais de 70 milhões que são investidos em combate ao desmatamento ilegal e aos incêndios florestais em benefício da sociedade, melhorando as unidades de conservação e aplicando serviços para a qualidade de vida da população, mas ainda precisamos investir no combate aos ilícitos, até porque isso depõe contra a produção do Estado. O que se percebe é uma mudança bem expressiva do comportamento do cidadão, tanto que nós saímos da casa de 5% de desmatamento autorizado para mais de 50% no primeiro semestre de 2023 na Amazônia, que é o nosso ponto mais sensível, porque se percebe uma preocupação da sociedade em obter a autorização, senão ele tem uma dificuldade maior. Já se sabe que o satélite não vê CPF, ele identifica o alerta e o alerta vai ser fiscalizado. Então já se tem essa consciência, mas depois de um certo período em que nós tivemos que mostrar à sociedade que há um verdadeiro compromisso do governo do estado em atuar na legalidade e combater o ilícito. E esse satélite agora que está aí, ele é feroz, né? Porque antigamente eu me lembro de produtor falando, não, a gente pode queimar tal hora, porque o satélite só passa tal dia, tal hora aqui. Então, ele passa todos os eles dias. Sabiam quando passava Sim, o satélite. Todos os dias, e o nosso satélite tem 3 metros de resolução. Então a gente consegue ver, inclusive, uma estrada, um acero. Tudo isso hoje é perceptível na imagem de satélite com passagem diária pelo estado inteiro. 3 metros de resolução. 3 então, assim, um pouquinho maior do que, quase do que o nosso espaço aqui. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. A gente espaço que a gente está aqui. A gente consegue ver construções, estradas, pista de pouso, consegue ver tudo isso na imagem. É outra vida, né? É outra forma de atuar e o que se espera é um resultado diferente. Secretária, a gente já viu aí alguns índices animadores aí recentemente com relação à redução dos focos de queimada, né? Os focos de calor. E principalmente aí na questão da Amazônia aqui em Mato Grosso também, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente a respeito. Bom, o estado de Mato Grosso já vem, após 2020, apresentando uma redução considerável e progressiva nos focos de calor, principalmente nesse período proibitivo, que é o que mais nos preocupa, pelo alto risco de acidentes que ocorrem e progressão de um simples uso de fogo para eventos de grande proporção que se configuram como incêndios florestais. E nós, nesse primeiro semestre até o final do mês de agosto, nós já experimentamos uma redução de 57% dos focos de calor, e a maior redução está na porção amazônica, que é uma grande preocupação. O Pantanal foi uma preocupação em 2020, mas depois de 2020 nós progressivamente temos reduzido e os focos de calor quase que se concentram essencialmente naquelas ações preventivas que fazemos para evitar os grandes incêndios. Esse ano nós não tivemos nenhum evento de grande proporção no Pantanal, e a Amazônia preocupava porque ainda vimos muito desmatamento ilegal. Então você tem a tendência de que o desmatamento ilegal seja acompanhado de fogo, mas nós temos mais de 60% dos focos de calor também reduzidos na Amazônia de 1º de janeiro até o dia 31 de agosto. Isso mostra que os investimentos feitos pelo governo do estado, tanto de forma preventiva, com a orientação da sociedade, com a capacitação dos brigadistas, quanto os próprios equipamentos que foram adquiridos e a atuação ostensiva na repreensão daqueles que praticam ilícito, tem dado um resultado para a sociedade. Afinal de contas, o grande objetivo não é só trabalhar para que não haja ilegalidade. É uma questão de saúde pública quando falamos de uso do fogo. Ele precisa ser feito de forma adequada e no período restritivo ele causa prejuízo à nossa saúde, um desconforto para a população, além de ser um dos nossos maiores fatores de emissão de gases do efeito estufa. Então estamos realmente satisfeitos com o resultado que progressivamente temos alcançado ano a ano na redução dos focos de calor. Eu queria aproveitar, a gente estava falando a respeito da Amazônia, né? Inclusive nós estamos gravando aqui no Dia da Amazônia, sim, né? Sim. E esse é um debate aí mundial, né? Nem nacional, né? Mas eu queria aproveitar a sua presença, secretário, para que você esclarecesse alguns pontos para a gente, porque a gente tem visto aí dados apontados até pelo INPE também sobre desmatamento e desmatamento na Amazônia. Tem alguns dados nacionais que apontam que Mato Grosso ainda lidera desmatamento na Amazônia. Então, eu queria saber, esses dados são de desmatamento
legal ou desmatamento ilegal? Isso aqui é narrativa? Isso aqui, o que é? O que são esses dados? O que tem aqui? O que é legal? O que é ilegal? Como que a senhora pode esclarecer isso aqui pra gente? O INPE, assim como outros institutos que publicam dados relacionados ao desmatamento na Amazônia, não trabalham a separação do que é lícito e ilícito. Isso é algo que nós cobramos há muitos anos do Ministério do Meio Ambiente. Mato Grosso, especificamente, se dirigiu ao INPE, pediu que houvesse essa separação. É algo que nós recorrentemente temos consignado para o Ministério do Meio Ambiente e fizemos isso de modo formal no PP-SEDAM, que foi publicado pelo Ministério do Meio Ambiente. Se vocês tiverem a curiosidade de ler o PP-SEDAM, foi incluído durante a consulta pública devido a uma manifestação dos estados, e aí eu coloco o estado de Mato Grosso como quem fez uma dessas manifestações, de que o PP-SEDAM preveja um instrumento nacional que diferencia o desmatamento lícito do ilícito. Então esses dados colocam o Mato Grosso no topo, porque o Mato Grosso é o único estado que tem trabalhado a eficiência da autorização de supressão de vegetação. Enquanto os outros estados não focam nem no cadastro ambiental rural, na regularização, não tem mecanismo de monitoramento, o estado de Mato Grosso, desde a gestão do governador, tem trabalhado em 3 pilares. Regularização ambiental dos imóveis rurais, licenciamento eficiente num tempo razoável para o cidadão não fugir da legalidade, porque a gente demora anos, e um monitoramento para saber se essa legalidade está acontecendo. Hoje o estado de Mato Grosso é o único estado da Amazônia que consegue dizer o que é lícito e ilícito, porque nós fazemos esse monitoramento e temos um sistema de governança. E a nossa cobrança é que o Brasil passe a divulgar esses dados, mas hoje seria ruim divulgar, porque se chegaria à conclusão de que mais de 90% da Amazônia tem sido desmatada de forma ilegal, o que não acontece no estado de Mato Grosso, como nós recorrentemente temos divulgado, que o nosso desmatamento tem mais da metade dele apurado no primeiro semestre como desmatamento autorizado. Sim, então, mas se mistura tudo, se não se separa esses dados... A sociedade não sabe. Mato Grosso fica queimado, né? Esse é o ponto. É por isso a nossa insurgência quanto a essa sistemática de não divulgar para a sociedade o que é lícito e o que é ilícito. Porque gera para a sociedade uma aparência de que é tudo irregular. Não gera? Pegamos os dados aqui, aí a gente lê aqui, olha, reduziu tanto por cento dos focos de calor. Aí você pega, e principalmente na Amazônia. Sim. Aí você pega os dados do INPE, aí você confronta, não, Mato Grosso está liderando ainda desmatamento na Amazônia. Então uma coisa não bate com a outra. Por isso que eu pedi para a senhora explicar. Esse desmatamento é o desmatamento legal, o desmatamento ilegal, eles misturam tudo. Misturam tudo. Mas por que o INPE não faz essa mudança? O INPE, na colocação da onde do tem INPE, que vir a ordem? Não é função dele. O INPE, ele faz análise geoespacial e coloca o dado. Caberia ao Ministério do Meio Ambiente segregar. Os dados do desmatamento são esses, ele cruza com as autorizações que são emitidas pelos estados e pelo governo federal, porque também existem algumas que são autorizações emitidas pelo IBAMA, e teria que separar. Mas isso nunca foi uma iniciativa levada a cabo pelo Ministério. Nós cobramos isso do Ministério, o secretário extraordinário de combate ao desmatamento fez um compromisso, tanto que consta do PP-SEDAM, que essa é uma ferramenta que será implementada pelo Ministério de Meio Ambiente. Então estamos esperando, estamos cobrando, vamos monitorar se isso de fato vai acontecer para o próximo ano. Mas não tem uma data, um prazo? Não. Hoje não. Aí, enquanto isso, o Mato Grosso fica queimado nas negociações internacionais e tudo mais. É por isso que se faz tão necessário nós sempre estarmos presentes para expor os nossos dados e mostrar, isso está no nosso portal de transparência, e mostrar que apesar de não haver essa diferenciação por parte do Ministério do Meio Ambiente do INPE, nós temos feito essa diferenciação, temos acompanhado, estamos monitorando. O governador já falou que existe um estudo aí junto com a SEMA para que se aplique multas mais pesadas, né? Então eu tenho ali 2 perguntas. Primeiro, se vai haver, se o peso dessas multas devem triplicar com esses estudos, essas avaliações que, segundo o governador, já está ali sendo discutido dentro da SEMA. E também quanto em multa a SEMA o Estado já cobrou desses infratores, secretária? Bom, o estudo para uma alteração da legislação, ele de fato tem sido feito, inclusive incluindo algumas outras métricas que não fazem parte da sistemática do governo federal, e por ser uma alteração que gera uma sanção, vai ter que passar pelo debate da Assembleia Legislativa, da Casa de Leis, então a gente espera que de fato isso se confirme, essa ampliação
da repreensão para que eles atuam na ilegalidade, o Estado de Mato Grosso, nos últimos 4 anos e meio, aplicou mais de 6,5 bilhões em multas. Essas multas, em grande parte, tiveram conciliação. Nós tivemos mais de 400 conciliações, que incluíram, às vezes, mais de um processo por termo de ajustamento de conduta. Nós estamos falando aí de mais de 12 mil autos de infração lavrados nesses 4 anos e meio, com autos de embargo também acoplados, apreensões, como eu disse, mais de 1.000 equipamentos foram apreendidos, e nós arrecadamos aproximadamente 500 milhões de reais ao longo de todos esses anos, somando as conciliações com a arrecadação das multas, o que ainda é um valor menor do que aquele, obviamente, que foi aplicado de multa. Nós estamos fazendo julgamentos e vamos lançar na última semana de setembro um mutirão de conciliação para os autos de infração de maior valor representado, porque aqueles de menor potencial não é necessário mutirão de conciliação, tem sido feitas conciliações corriqueiras no âmbito do processo. Então, na última semana de setembro, será feito um mutirão com os autos, são mais de 300 autos de infração que vão entrar no mutirão, e vai ser publicada a lista na próxima semana. O objetivo é, além de fazer o recolhimento da multa, é assumir, os infratores assumirem o compromisso de reparar o dano. Quando a gente fala de desmatamento ilegal, a gente vê algumas notícias também de desmatamento ilegal, até em reserva ambiental, reserva, né, indígena e tal. Aqui em Mato Grosso teve participação de indígena também nesses desmatamentos? Bom, a investigação, a apuração das infrações dentro de área indígena ficam a cargo do IBAMA e da Polícia Federal. A SEMA colaborou com dados e informações para uma operação que houve da Polícia Federal em terra indígena, salvo engano, próximo ao município de Marcelândia, Guarantã do Norte, acho que teve isso, mas não fica a cargo da Secretaria. Nós só subsidiamos com os nossos dados, com as nossas imagens, com os alertas. Nós, inclusive, encaminhamos, compartilhamos com o IBAMA os alertas que recebemos da nossa plataforma de intervenção dentro de terra indígena, mas por se tratar de uma área federal, a atribuição primária é do órgão federal. Então, nós repassamos a informação aos órgãos federais para que eles atuem. Secretária, falando aí de operação, nós tivemos recentemente a Operação Loki, né, que foi deflagrada aqui pelo GAECO. 2 servidores da SEMA foram acusados aí de fraudes no cadastro ambiental. O repórter MT até deu uma matéria aqui que um deles tinha um salário de 11 mil e movimentou 12 milhões. Né? Servidores estão afastados, estão exonerados, e eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre a atualização aqui dessa operação e também de outras operações do GAECO, investigações do GAECO com a colaboração da SEMA. Bom, acho que é importante mesmo destacar essa atuação que tem sido integrada. A primeira mudança que o governador fez em 2019, inclusive porque ao assumir, tinha acabado de acontecer a Operação Polígono no âmbito do CAR, foi publicar o decreto que abre todos os dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dá livre acesso aos órgãos fiscalizadores para obtenção de dados que venham a subsidiar investigações em torno de crimes ambientais. Com isso, de 2019 para cá, nós colaboramos com o GAECO, são mais de 20 ações e atendimentos que nós fizemos diretamente ao GAECO por ofício, que subsidiaram as investigações por parte do GAECO para desmantelar quadrilhas voltadas à prática de crimes ambientais. E essas ações estão sendo agora objeto de denúncia, formalização do processo criminal, e as decisões sendo emitidas, a Secretaria tem promovido além dessa colaboração ao longo do tempo, nós tomamos imediatamente as decisões administrativas que nos cabem para responsabilização por meio de processo administrativo disciplinar, mas também o afastamento do servidor da atuação na área em que está sendo investigada a performance dele junto ao órgão. Então, nós tivemos essa ação
na semana passada e estão acontecendo outras ações. Hoje mesmo nós publicamos o afastamento de atividades de mais 3 servidores e promovemos a demissão de um servidor contratado temporário que havia passado pelo processo seletivo, mas que foi objeto de uma dessas investigações e de uma dessas denúncias. Sempre com o objetivo de garantir amplo e restrito acesso a qualquer dado, qualquer sistema. Todos os sistemas da Secretaria têm o que a gente chama de ferramenta de auditoria. Então, desde o cadastro ambiental rural até o comércio de produtos florestais, os órgãos de controle têm a senha e o acesso e, além disso, informações adicionais são solicitadas e são fornecidas imediatamente. Por quê? Porque nós queremos afastar dessa atuação do órgão ambiental qualquer tipo de prática. E além disso, toda vez que se identifica, às vezes, uma fragilidade no sistema, porque é comum aquelas driblas que se faz com o sistema, então eu pego uma fragilidade do sistema e eu distorço e pratico uma fraude. Nós temos a oportunidade também de corrigir, uma vez que somos alertados de que está havendo uma iniciativa de fraude nos nossos sistemas, utilização dos nossos procedimentos para desviar, e assim nós temos corrigido ao longo do tempo uma série de atuações, promovido alteração na legislação para tornar mais rígido o controle. No caso da tipologia florestal, que é o item objeto dessas operações, o Estado já reviu totalmente a metodologia quando a operação aconteceu em 2018 e 2019, e hoje nós temos um procedimento totalmente diferente, e já fazem aí 3 anos que não há nenhum tipo de incorrência nessa temática conduzida pelo órgão ambiental. Desses 3 afastados e um demitido que a senhora está falando agora, não são todos da Operação Loki, então? São todos da operação, são ações, como são casos distintos, que vem elas são desdobramento. Exatamente, então, são desdobramentos. Desde 2019, é isso? Acho que a investigação começou em 2018, teve uma fase em 2019 e a nossa cooperação com o Ministério Público, com o GAECO, com a Polícia Judiciária Civil aconteceu a partir de 2019. Esse aqui é com relação ao cadastro ambiental, né? Isso é, especificamente sobre laudos de tipologia florestal, aqueles laudos que eram apresentados para questionar a base de referência, onde aparecia como floresta, eram apresentados laudos para questionar e dizer que é cerrado, né? Tentando reclassificar de floresta para cerrado a tipologia do imóvel. Então foi nesse aspecto, nesse procedimento que se identificou a fraude, e hoje nós mudamos totalmente. Desde 2019, no final de 2019, nós já mudamos o procedimento de tipologia florestal no estado. E aí o prejuízo é imenso, né, aqui, né? Quando eles aplicam uma fraude dessa, o prejuízo é imenso. Sem sombra de dúvida, porque na verdade isso pode gerar desmatamentos irregulares. Estamos falando que a reserva legal da floresta é 80%, do cerrado 35%. Então nós temos aí uma diferença que, se for um laudo equivocado e ilegal, nós estamos dizendo que permitimos o desmatamento de uma área que naturalmente não poderia ser desmatada caso ficasse classificada como floresta. Falando ainda sobre fraudes, a gente viu aí alguns meses atrás uma reportagem no Fantástico que mostrou um esquema ali para esquentar madeira, né? Se usava ali dados de madeira regular para extrair madeira em área de preservação. Eles retiravam ali essa madeira ilegalmente de áreas indígenas, usando os dados de árvores cadastradas no plano de manejo florestal. Isso foi uma falha no sistema Cisflora, foi isso, secretário? O que aconteceu aqui? O que se deu aqui? Como que vocês conseguiram elucidar essa situação aqui? Na verdade, não é uma falha do sistema Cisflora em si, certo? Porque o Cisflora, que acabou de ser substituído em maio, nós substituímos o Cisflora 1.0 pelo Cisflora 2.0, ele não tinha cadeia de custódia, rastreabilidade da madeira. Então, o fato de você não rastrear da origem até o consumidor final permite que lá no campo se faça essas fraudes. E o que acontece é que eles lançam no sistema como se fosse uma carga regular. Você não pega do mato até a fábrica. E a gente não consegue controlar, porque não tínhamos a rastreabilidade.
Em maio de 2023, o estado de Mato Grosso foi o primeiro estado brasileiro a implementar rastreabilidade da madeira em toda a cadeia produtiva de base florestal nativa. Inclusive, o IBAMA implementou o DOF rastreabilidade, mas apenas para projetos novos. O estado de Mato Grosso é ainda o único estado brasileiro que migrou todo o estoque do Cisflora 1.0 e acompanha com cadeia de custódia e rastreabilidade, agora desde maio, todas as cargas de produto florestal. Isso corrige essa deficiência que existia no Cisflora 1.0, que não era própria só do Cisflora 1.0, era também do Sistema Federal. O Sistema Federal foi implementado em final de 2022, dezembro de 2022, entrou em operação em janeiro de 2023, mas só para projetos novos. Todos os projetos antigos continuam ainda hoje sendo trabalhados sem cadeia de custódia, sem rastreabilidade. Então, o que acontece é que isso, de certa forma, gera uma brecha para os infratores em campo manipularem as informações que lançam no Cisflora. E o Cisflora não tinha mecanismos de identificar, por isso acaba se autuando por inserir informação falsa no sistema, porque ele coloca como se fosse uma carga regular. Se você vai olhar em campo, ela não foi tirada daquele local, ela foi tirada de outro lugar. Mas a senhora está colocando que em Mato Grosso esse procedimento está aprimorado, mas e nos outros estados não? Ainda não. Ainda é possível hoje, nos outros estados, trabalhar com o que a gente chama de saldo legado. O saldo antigo, que ainda está sendo comercializado no que nós chamamos de DOF legado, Sistema Federal, que ainda utiliza esse saldo sem rastreabilidade. O objetivo do IBAMA é que até o final do ano que vem isso não aconteça mais. Eles estão até trabalhando a antecipação disso, mas hoje todos os estados brasileiros, inclusive o Pará, que tem um sistema como o nosso, o Cisflora 2.0, ele tem 2 tipos de sistema em funcionamento. O que consome dados e projetos antigos, que não tem rastreabilidade, e o que tem a rastreabilidade. Então, o Pará tem um sistema semelhante, então? Sistema semelhante ao Cisflora 2.0, um sistema próprio, mas na comunicação que ele tem, por conta do IBAMA não ter implantado antes, ele continua com uma parte do seu estoque sem a rastreabilidade. E aí a gente vê o Pará e Mato Grosso aí nessa luta, os outros não, aí fica complicado, né? Complicadíssimo, complicadíssimo. E, secretária, com relação aos mutirões de conciliação, a SEMA tem previsão de fazer algum por agora? Bom, essa é uma iniciativa que tem dado muito certo. Nós temos, o CAR é ainda uma grande preocupação por parte do governo do estado, porque dada a nossa vocação para a agricultura, pecuária e a base florestal, nós precisamos dos imóveis rurais regularizados. E apesar de termos uma performance muito acima dos outros estados brasileiros, na regularização ela é muito aquém daquilo que nós entendemos que seria o ideal para o estado. Por isso a iniciativa dos mutirões em campo tem se mostrado uma forma de aproximar a informação do cidadão. Nem todos eles conseguem vir à capital. Nós temos previsão de vários ainda, vou deixar o alerta aqui para os municípios, para que eles acompanhem nas redes sociais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, na página da Secretaria, as datas dos mutirões. Nós devemos ter em Diamantino, ainda no mês de setembro, Alta Floresta, São Félix do Araguaia, Cáceres e Jaciara, ainda no ano de 2023. Sempre com o objetivo de atender aquele produtor que precisa regularizar, que está com algum problema no seu CAR, não consegue entender a deficiência, por que o CAR não está aprovado. É o momento de ele tirar essas dúvidas e fazer as correções que são necessárias para o CAR dele ser validado. Uma curiosidade aqui, secretária, a gente estava falando dessa fraude que houve da madeira. Qual que era o tipo de madeira mais buscada aí por esses fraudadores? Era madeira para fazer o quê? Era para fazer deck, para fazer móveis? O que essas organizações aí buscam? Ou é de tudo? Na verdade, a gente não tem um acompanhamento geral disso, porque a fraude acontece no primeiro momento, que é da tora até o desdobro. Depois, você não consegue saber efetivamente qual é o objetivo. Pode ser para mercado interno, para mercado externo é mais difícil, porque você tem outros sistemas que precisam ser alimentados para exportação. Então, fazer a fraude em cargas que serão de exportação é algo muito mais complexo. A maior parte deles é para mercado interno.
E nós subsidiamos para fabricação de imóveis, de deck. A maior parte do que nós produzimos vai para o sul, sudeste e nordeste do Brasil. Essa é a rota que a produção de madeira nativa do estado de Mato Grosso alcança. Para a gente concluir, secretária, qual que é a principal preocupação hoje da SEMA? Acho que nós temos duas preocupações bastante expressivas. Quando nós iniciamos a gestão, o licenciamento ambiental era um gargalo. Acho que todos já ouviram em algum momento que o licenciamento ambiental era um problema, que as licenças demoravam anos. É verdade. Ainda hoje nós fizemos uma reunião de gestão acompanhando e chegamos assim a uma marca bastante positiva para o estado. Nós iniciamos a gestão do governo Mauro Mendes com um tempo médio de licenciamento, aquele licenciamento tradicional que a gente conhece, de 238 dias. Isso é muito acima dos 180 dias e nós tínhamos menos de 60% dos processos finalizados dentro do prazo de 180 dias. Por óbvio, se eu estou muito acima. Nós chegamos hoje a mais de 90% dos processos finalizados dentro de 180 dias e com um tempo médio de pouco mais de 100 dias. Isso sem contar a simplificação para empreendimentos de menor potencial poluidor, que nós implementamos o simplificado, que é a LAC, que é para atender o pequeno produtor, a pequena agroindústria, né, o pequeno comércio que trabalha com poluentes, que o nosso tempo é de 2 dias. Então nós mudamos, nós não temos mais reclamação no licenciamento ambiental, mas ainda continuamos com uma preocupação expressiva com o CAR, por isso essas iniciativas do mutirão para o cadastro ambiental rural, a iniciativa que vamos lançar ainda esse ano do CAR dinamizado, porque o objetivo, a preocupação é com a regularização dos imóveis rurais e ainda é um ponto de atenção o desmatamento ilegal no estado de Mato Grosso, continua sendo uma grande preocupação. Tivemos avanços expressivos nessa gestão, com reconhecimento nacional e internacional, mas essa é uma agenda contínua que vai exigir esse aprimoramento também contínuo por parte do poder público. Nosso foco é a eficiência do órgão, a transparência do órgão, para gerar um ambiente de segurança para quem quer investir e para aqueles que querem atuar na legalidade, ao mesmo tempo em que queremos fechar tanto as regras que quem atua na ilegalidade vai acabar sendo estrangulado pela ausência de espaço de continuar trabalhando na ilegalidade. Só assim a gente consegue fortalecer a economia do estado de Mato Grosso, garantindo o que a gente tanto vê se falar, que é um desenvolvimento econômico, social, sustentável. Sustentabilidade é conciliar esse crescimento econômico com a conservação dos recursos naturais, que é usar, sim, nós precisamos usar os recursos naturais. Não há vida humana sem impacto ambiental, mas esse uso tem que ser racional, e essa racionalidade ela tem que estar na prática. E como é na prática? Nesses 3 pilares que nós temos conduzido na Secretaria: eficiência, monitoramento e transparência dos nossos atos. Tá certo, é estrangular até sair ilegalidade daqui de Mato Grosso. Esse é o ponto. Secretária, satisfeita, Ana? Eu tinha uma última pergunta. Não, à vontade. Eu esqueci, falei, será que a Ana terminou? Não, tem uma última pergunta, Márcia, que é com relação à aprovação da LDO. Né? A Assembleia aprovou 2 emendas da deputada Sheila Klenner, né, que inclusive é servidora da SEMA. Aí uma prevê concurso público para os servidores e também a recomposição salarial de carreira de analista de sistema, de analista ambiental. A senhora conversou com o governador Mauro Mendes sobre isso? Existe a possibilidade de veto, de aprovação? Em que pé está essa discussão? Em relação ao concurso público, sim, o governador já estava dentro dos nossos compromissos, nós já tínhamos iniciado o levantamento e o governador aprovou a realização do concurso para 150 vagas na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que efetivamente corrige a recomposição do quadro de servidores dentro daquilo que nós estimamos como efetivamente real, mudando hoje a lógica que nós temos. Hoje nós temos o uso da tecnologia, o aprimoramento das nossas ações, então vai haver o concurso. Em relação à recomposição, isso é algo que precisa ser estudado, porque nós não vimos efetivamente como foi essa aprovação. A Secretaria já teve uma recomposição salarial pela lei que havia sido aprovada em 2018, a gente precisa entender melhor o que significa o que está sendo pedido.
Esse concurso seria para quando? Para o próximo ano. Esse é o objetivo que a gente Primeiro estrutura. semestre, segundo semestre? Aí, gente, eu não sei se é possível finalizar no primeiro semestre. Com certeza finalizar em 2024. A gente tem eleições, nós temos aí a gente precisa fazer um calendário que não é tão simples, né? O concurso é um processo É que a gente já está querendo dar data aqui, né, Ana? A gente tá, o edital vai sair tal dia, né, pela banca tal, a gente já está querendo dar tudo aqui, antecipar tudo. A próxima vez que eu vier, a gente fala desse calendário. Tá certo. Já firmou o compromisso. Secretária, muito obrigada pela entrevista. Fica o presente do Conexão Poder para a senhora. Leve para o seu gabinete. Nós vamos lá visitar a senhora, cobrar essa próxima entrevista. E fica o espaço aberto para suas declarações finais. Algo importante também que a gente não tenha falado e tenha deixado de falar nessa entrevista. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de compartilhar um pouco do que nós temos feito no âmbito da Secretaria, sempre com o compromisso de garantir para o Estado de Mato Grosso que a agenda ambiental componha de forma qualitativa a agenda do poder público, está entre as prioridades do governo do estado. Nós desejamos que o Mato Grosso continue sendo um estado pujante, que tenha um crescimento econômico, social, também com respeito à conservação de meio ambiente, porque é um cenário mundial que não irá retroceder. A tendência mundial é valorizar aquela produção que é feita com respeito às regras ambientais, e nesse aspecto eu tenho orgulho de dizer que sou matogrossense e temos buscado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, conjugada com as outras estruturas do governo do estado, fazer com que os matogrossenses tenham um orgulho sim da realidade que nós somos, do exemplo que nós somos na produção de alimentos e de outros commodities, mas também na conservação dos recursos naturais, que é algo que a nossa e a geração que vai vir agradecem bastante. Muitíssimo obrigada pelo espaço e parabéns pelo programa Conexão Poder. Eu terei o maior prazer em retornar aqui. Tá certo. Obrigada, secretária. Obrigada, Ana. E todo mundo que nos acompanhou até aqui.